Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Nós não poderíamos deixar de fazer uma análise da vinda do governador Jerônimo e a sua comitiva a Todd City. Passou-se a festa, o oba-oba, e agora, com um olhar mais distanciado e com um pouco mais de razão, sem aquela paixão que permeia a política, nós vamos aqui fazer alguns comentários. Primeiro, eu gostaria de falar para vocês que não é todo dia que um governador, que um ministro de Estado e uma penca de deputados, não é, aparece em Todd City. Não é? E isso tem um motivo, o pacote de inauguração eleitoral, não é, do governador Jerônimo, que este ano vai bombar aí por todo o estado. Se investiram, é óbvio que queiram, num dado momento, tirar proveito. É o que a gente chama de uso da máquina pública. Isso é um poder e tem uma dimensão enorme. Ora, Jorge, mas ele não fez? Fez. Mas quando inaugurado em ano eleitoral, a gente sabe que isso é para ter resultados, não é? E eles aprenderam muito bem a fazer isso com a direita e com o carlismo. Uma pena, né? Mas, enfim, estiveram todos aqui. Me fizeram muita pergunta. Ah, você não acha que pelo número, o status dessas pessoas que vieram, não era para a cidade estar em peso? Sim, era, mas isso também não quer dizer muita coisa, não é? Isso não quer dizer que a ausência do povo, não é, compromete comprometeu a inauguração da obra ou que também teve perda eleitoral. Não, o eleitor, de certa forma, vem amadurecendo e muita gente não vai sair de casa para participar disso, porque está numa outra vibe, tem mais o que fazer, inclusive eleitores do próprio governador, não é? Agora, se você for considerar que aquelas pessoas que estavam ali, só a comitiva dos políticos que vieram, com seus assessores, fotógrafos, videomakers, assessores, aquele monte de prefeito da região, com suas primeiras damas, com seus motoristas, com seus funcionários, a mídia da região, que vem preparada e paga para fazer a pergunta certa e postar o vídeo certo. Isso sem falar dos funcionários, não é, do grupo de Todinho, todos os diretores, familiares, secretários, funcionários que são obrigados institucionalmente a estar pagando, batendo ponto, e um monte de puxa-saco e dia de sábado numa feira livre, né? Teve muita gente, sim, nesse sentido, mais gente que teve custo, que dá trabalho para chegar aqui e que tem um valor. Agora, isso compromete o resultado eleitoral de Jerônimo? Não, não necessariamente. Não compromete porque a gente sabe o que a gente tinha e o que está chegando, não é? A gente sabe que, independente das críticas, Maracás nunca recebeu grandes coisas. Eu fico perguntando o povo aqui que fica defendendo Grampinho e a era do carlismo para citar 3 grandes obras inauguradas pelo governador, pelo povo dele. Gente, ó, a gente está vendo o que era e o que é. Isto não quer dizer que nós não tenhamos críticas. Eu também dei uma olhada nas redes sociais. Está lá em vários perfis aquela mesma gente doente, ressentida, mal amada, bolsonarista, com aquelas mesmas falas, com aquele mesmo discurso. Cansa. Ninguém faz uma crítica pertinente. Eu sinto falta da crítica pertinente dos adversários. Cadê os respiradores? Cadê a estrada de Porto Alegre? Enfeitaram a água do poço para inaugurar, depois a água vai embora. Ai, se jogar uma carteira de trabalho, foge todo mundo. ACM Neto na cabeça, vamos tirar esse monte de petista ladrão. Ô, meu querido, você quer tirar petista ladrão e vai votar no PL, no União Brasil, em Grampinho, gente. Esse povo chegou aqui com as caravelas e
inventou, né? Este povo foi quem inventou a corrupção, né? Então falta a crítica que procede, como por exemplo, inaugurar um equipamento do naipe do Iraci Marlene, de número 100, é muito significativo para o Estado. Um equipamento apropriado, que dialoga com várias esferas da educação, não é? Gente, aquilo é demais. Eu fui de uma época que a gente mal tinha uma sala de aula, né? Então, eu sou louco de não valorizar isso. Agora, qual a crítica que eu faço ao governo Jerônimo, ao PT da Bahia, à secretária e a estrutura interna da educação? E as dificuldades que a gente está tendo, não é? Para garantir a presença dessas novas gerações. O que é que está sendo feito para que nós tenhamos alma no equipamento daquele? Para que a humanidade, os princípios humanísticos da educação aconteça? Como ficam os nossos salários? Esta coisa da aprovação automática. Então, isso são assuntos que merecem críticas e aí a gente deve fazer. A direita deveria, né, fazer isso, mas também não vai fazer, porque no tempo deles não tinha grandeza nenhuma nesse sentido. Então tá vazio. Aí a gente pode também falar uma outra crítica. Na época a Sóia não conseguiu inaugurar, completar toda a construção do centro de esporte. Todinho foi lá, não convida o ex-prefeito, não faz uma situação, fez um pedacinho da obra, uma coisa que rolou, bota um monte de menino para cantar, planta uma árvore, não agradece, né? E não faz a ressalva que aquilo foi uma obra que ele inaugurou na gestão dele, mas que veio lá de trás. Por mais problema e atraso que tivesse ocorrido, né? Isso é deselegante, isso é coisa de rabudo e de mocó, dos coronéis, isso não educa. Isso prejudica a Lula, porque Lula precisa, né, dos votos de todo mundo. Então, é muito deselegante. O Bolsonaro fez isso com a inauguração da transposição lá do Rio São Francisco. Uma obra enorme, com grande investimento, muita coisa para fazer. Bolsonaro foi lá, finalizou e não fez citação, não fez nenhuma referência, porque Bolsonaro jamais faria uma obra daquela. Então, mas Nelson é meio bolsonarista. Essa pegada carlista está muito presente nessa gente. O governo de Estado parece que não se atentou para isso. O discurso de Ivoneide Dias e de Ivoneide Caetano e aquela deputadaiada toda que veio pedindo voto, querendo carona, aqueles vereadores nojentos, tudo ali em cima do palanque, gente que não faz porra nenhuma, que não teve luta nenhuma com a questão da água, que não participou de ação de povo, de movimento popular, não criou abaixo-assinado, não produziu relatório para entregar ao governo de Estado, não denunciou a Embasa para o Ministério Público, não fez audiência pública. Quem lutou e quem padeceu com a ausência, a falta d'água, sabe do que é que eu estou falando. Mas no dia sobe o palanque e toma banho de água, de inauguração, né? E aqueles discursos vazios e aquele monte de gente ali que não tem nada a ver com a luta do povo. Ivoneide falando de emenda, porque quer se reeleger. Ninguém fala do pode tudo do PT, do vale tudo do PT, dessas alianças nefastas com os carlistas, com esse povo da direita, com a extrema-direita. Não fala de como a gente deve ocupar os territórios para formar uma base legítima de apoio ao presidente Lula. Nada disso. E, além de tudo, ainda me cita a campanha da primeira-dama sobre a defesa das mulheres e a luta contra o feminicídio. Todo o meu apoio visto essa camisa. Mas é bom que a gente lembre aqui que agora mesmo a diretora de esporte, Jaine, saiu, foi retirada, sem grandes explicações. Virá uma outra pessoa aí, que fala que é o tal de Noel Júnior, um bolsonarista convicto, que sempre esteve do outro lado, pode ter seus méritos, mas é assim que não veio o esporte com aquela grandeza humanista que a gente defende. E tira-se Jaine, sem falar que foi altamente desrespeitada, agredida pelo vereador Elian,
que no evento público do esporte alterou a voz, foi para cima, foi deselegante, deseducado. Então, dona Leila e sua equipe, vocês não têm nada a falar sobre isso? Porque Elian estava lá no palanque aplaudindo e gritando tudo que os gritinhos de apoio ao que estava acontecendo. Então a gente não consegue compreender estas contradições. Vocês saíram muito bonitas na foto, eu apoio as camisetas, inclusive Jaine, como é governo, sem querer ou querendo, foi até obrigada a sair na foto. Mas vai falar de quem ofende as mulheres dentro de casa, né? Dentro do próprio governo? A deputada Ivoneide sabe disso? Qual foi a atitude que ela tomou com relação a isso, não é? Então a gente fica aí ouvindo essas coisas e com certeza isso choca porque são dois pesos e duas medidas, não é? Outra coisa, o hospital ele tem o mesmo. Quem não quer? Eu não sou doido de dizer, não é que não quero que ele saia no tempo de governo que ainda restará, ou que pode, né, ampliar se o governador for reeleito. Quem não quer? Agora sim, pode desencantar igual a água, igual a estrada de Porto Alegre, porque o tempo petista é uma coisa de louco. E há um cansaço disso o tempo todo em campanhas e em ano eleitoral, né? Então a gente percebe que a coisa fica muito a desejar nesse sentido, o que é lamentável. E, por fim, dizer o seguinte: Nelson está arrumando a casa, segundo ele. É uma casa que, puta que pariu. Será que a casa de Nelson também para arrumar é tão demorada assim? Dona Leila, a gente pode ir na casa da senhora para saber como é que é? Para um café, tô aqui me oferecendo. Vocês têm esse hábito de demora desgraçada para arrumar casa, né? Porque Nelson mais uma vez em ano eleitoral tá bonzinho. Pisou, humilhou, fez um monte de desgraça aí no primeiro ano. Está arrumando a casa, agora tá bonzinho, rindo para todo mundo. E tu, Nelson, que vive gozando com o pau dos outros, quando é que tu vai inaugurar uma obra tua? Porque, olha, parabéns ao governador Jerônimo. A área de escape da Serra de Pé de Serra, o BS do Beija-Flor, uma construção, reforma da Feira Livre, asfalto ao lado, reforma das estufas das flores, seção de mobiliário escolar, o hospital, inaugurou a área, o colégio, não é? E olha, falando bem ou mal, querendo ou não, o homem tá fazendo as coisas. E tu, Nelson, quando é que tu vai inaugurar a tua primeira obra e tomar conta do teu povo? Porque eu vou te falar, teve umas audiências públicas aqui na porta de casa do Sacira que eu fiquei abismado de ver a tua ausência, a ausência do secretário Dico da Agricultura, a ausência de alguém que dirigisse a audiência pública com responsa, com palavra. Teve um rolo aqui que mostrou que o teu pessoal é desorientado, desorganizado e faz qualquer coisa para cumprir o que tu quer, arrancar as árvores da cidade. Nelson, vamos trabalhar, meu querido, é nóis.